No topo de uma montana solitaria. Conocida como Moria, paídoso, con o rostro marcado pela angustia de uma. Jornada de 3 días, ergue uma faca. Amarrado sobre altar de pedras, nao. Está cordeiro, mas seu filho, o filho. Da promesa, o milagre de sua velhice, o riso de sua esposa Sara, Isaque. A ordem. Yo lo mesmo Deus que LH prometeu uma. Descendencia como as estrelas do céu. Ato de obediencia aterrorizante. Que desafía toda lógica e todo instinto paternal. Abraão está prestes a sacrificar o propio futuro que Deus LH deu. ¿Cómo homem chega a este punto? ¿Qué tipo de fe es esa que camina até a beira do abismo en ao recua? Para entender a fe que ergueu aquela faca, precisamos voltar décadas no tempo a uma cidade paga próspera chamada Ur II. Caldeus, a homem chamado Abraão, que ainda não conhecia a voz do Deus que o chamaría para uma jornada que mudaría o mundo para sempre. Ur II Caldeus não era uma vila qualquer, era o centro de civilização, riqueza e, acima de tudo, idolatría. O Deus da lua, Nana, era o patrono da cidade e sua adoração permeaba cada aspecto da vida. Abraão, filho de Terá, vivía inmerso nessa cultura. Ele tinha 75 anos, uma idade que a maioria dos homens já consolidou. Seu legado se prepara para o fim. Mas Abraão não tinha legado. Sua esposa Sarai era estéril. O que naquela cultura era visto não apenas como uma tristeza, mas como uma vergonha, ou uma maldicao. Ele era o homem rico, mas sem futuro. Foi nesse silêncio de desesperança que uma voz ecoou em sua alma. Uma voz diferente de tudo o que ele conhecia, a voz do Deus único e verdadeiro, como uma ordem e uma promessa absurdas. Saí da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bencao. Pensé no peso dessa ordem. Deixar a segurança de uma cidade murada. A rede de contatos da família, a cultura, a língua, tudo o que era familiar, para seguir uma voz rumo ao o chamado para sair de Ur. Destino desconhecido. Era o chamado para uma fe cega, o paso no escuro, e a promesa facer dele uma grande nação, o homem de 75 anos. Como uma esposa de 65 anos que nunca pode ter filhos. Era uma promesa que zombava da realidade. E ainda assim, a Bíblia registra o dos atos de obediencia mais monumentais da história. Abraão obedeceu. Ele partiu e a cada passo que dava para longe de Ur, construía altares ao Senhor, marcando a nova terra, não com sua bandeira, mas com atos de adoração. No entanto, a fé de Abraão ainda era jovem e frágil. Ao chegar na terra da promesa, a primeira provação não demorou. Uma fome severa. A terra que Deus LH prometeu não podia sustentá-lo. E aqui vemos a humanidade do patriarca. Em vez de clamar a Deus, a promesa, a fome e a dúvida, ele agiu por medo, desceu ao Egito e mentiu, dizendo que Sarai era sua irmã. Ele, o futuro pai da fé, vacilou. Mas a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição.
Deus protegeu Abraão e Sarai. Mesmo em seu erro e os trouxe de volta a terra da promessa. Mais ricos do que antes, de volta a Canaã. A vencao de Deus sobre Abraão era tão grande que a terra não podia mais sustentar seus rebanos e os de seu sobrino LW. Novamente vemos o caráter de Abraão se desenvolvendo. En vez de usar sua autoridade como o mais velho, ele ofereceu a lo o direito de escolher. Primeiro, lo, como solos da carne. Escolheu as campiñas verdes e bem irrigadas do Jordão, perto de Sodoma, a escola que parecia mais próspera. Abraão ficou como a terra mais seca e rochosa. Foi nesse momento de generosidade e renuncia que Deus apareceu novamente a ele, reafirmando sua promessa e dizendo-lhe para orar em todas as direções. Pois toda aquela terra seria sua descendência seria como o peo da terra. A promessa era clara, mas a realidade era o lembrete diário do oposto. O tempo passava, seus corpos envelheciam e o berco continuava veicio. 10 anos se passaram na terra da promessa. 10 anos de espera, de oracao. O plano de Agar e o silencio de Deus. De silencio. Foi nesse vácuo de espera que a dúvida se instalou. E Sarai, seu desespero, concebeu o plano humano para cumprir uma promessa divina. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, para que Abraão gerasse o filho em seu lugar. Era o cachum da época, uma solução lógica para o problema espiritual. E nasceu Ismael. Para Abraão, que agora tinha 86 anos, Ismael era a resposta, o filho tão esperado, mas era o resultado do esforço humano, não do milagre divino. A tentativa de ajudar a Deus trouxe consequências imediatas e dolorosas, ciúmes, desprezo, conflito e a expulsado de Agar. Essa decisão criou uma ferida na família que coaria por milênios. E após o nascimento de Ismael, Deus se calou por 13 longos anos. Abraão viveu no silêncio de Deus. A alianca e o riso de Sara, criando o filho da carne, enquanto a promessa parecía esquecida. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente de forma poderosa para selar sua alianca. Ele mudou o nome de Abraão. Pai exaltado para Abraão, pai de uma multidão, e mudou o nome de Sarai para Sara, princesa. E então oyó a promessa mais inacreditável de todas, a que desafiaba todas as leis da natureza. Deveras voltarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá filho. Ao ouvir isso, Sara, escondida na tenda, riu. Não era o riso de alegria, mas o riso amargo da incredulidade. O riso de uma mulher de 90 anos, cujo corpo muito había se tornado o túmulo para a esperança de ser mãe. É a resposta de Deus a esse riso é uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A fé de Abraão amadureceu ao ponto de ele se tornar o intercessor, o amigo de Deus. Ao saber que o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra por causa de sua perversidade, ele não se calou. Ele se pôs na brecha e com uma ousadia reverente negociou com Deus.
argumentando por justica, mostrando Coracao que, diferente de Jonas, se importaba con os perdidos. E finalmente, no tempo determinado por Deus, o milagre. Aconteceu. Isaque, cujo nome significa riso, nasceu. O riso da dúvida de Sara. Foi transformado no riso da maíz pura. Alegría. A promesa que parecía imposible após 25 anos de espera, agora estaba en seus bracos. Testemunho vivo de que nada é difícil demais para o Senhor. E foi depois de ter recebido o sacrificio de Isaque. Tudo, depois de anos vendo seu filho crecer e se tornar jovem, que yo. Teste final e maíz terrible no monte. Moría. A orden para sacrificar Isaque. Cada paso naquela jornada de 3 días debe ter sido uma agonía silenciosa, uma guerra travada dentro da alma de paí. Como Deus que cumpre promesas. Poderia exigir a destruir cao da própria promesa? A resposta de Abraão a Isaque. Quando o joven perguntou, onde está o cordeiro para o holocausto? Revela uma fé incompreensível, forjada no fogo de décadas de caminada. Com Deus. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele não o sabia como. Mas confiaba que o Deus que podía trazer vida de ventre morto también podía, se necesario, resucitar seu filho dentre os mortos. No topo da montana, a cena se desenrola como uma solenidade terrible. O altar, alena, o filo amarrado. No último segundo, cuando a faca estaba erguida, o anjo do Senhor bradou dos seus, detendo su amao. E ali, preso pelos chifres en arbusto, estaba carneiro, aprovisado de Deus. Naquele lugar, Abraão conheceu Deus por novo nome, Jeová Jiré, o Senhor proverá. O teste não era para Deus saber. Se Abraão o amava, era para Abraão saber até onde sua fé podía ir. E era uma sombra profética do que Deus mesmo faria. Naquela mesma cadeia de montanas, 2000 anos depois, quando ele não pouparia seu próprio filho, mas o ofereceria como o cordeiro que tira o pecado do mundo. O legado do país da fé. Jornada de Abraão, de Ura Moria, e a historia de o homem imperfeito que mentiu e duvidou. Mas que aprendeu a confiar en Deus de tal maneira que se tornou o país de todos os que creem, amigo de Deus e exemplo eterno de que a fé verdadeira não é ausencia de perguntas, mas a obediencia na presença de las